Fala, mergulhador! Samuelson aqui, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pesca Sub. E hoje é um dia muito especial, viu, galera? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, multicampeão de apneia, atleta da Marinha, recordista do Guinness Book, o livro dos recordes. O fenômeno Ricardo Bahia. Poxa, e aí? prazer imenso estar aqui no canal. Estou acompanhando o sucesso, estou vendo assim, o quanto o pessoal está gostando também muito. Também já tive a oportunidade, né, de assistir o conteúdo, achei fantástico. Graças a Deus. Para mim é uma grande honra. Graças a Deus, a honra é toda minha. Galera, ó, papel e caneta na mão, que hoje a gente vai destrinchar aqui com o homem os segredos da apneia. Eu separei aqui vários temas, só para você ficar esperto. Papoca o like aí, compartilha aí com a galera da apneia, compartilha com a galera da Pesca Sub aí nos grupos. Nós vamos falar sobre vários temas que eu separei aqui, só para você ter uma ideia, ó. Vamos falar sobre hiperventilação, a mentalidade necessária para ter uma boa apneia, suplementação, isso daí é algo que pouca gente fala, que eu sei que eu já vi o Ricardo falando. Alimentação para apneia, cardio, treino de apneia e a ansiedade no mergulho e tal. Vamos falar sobre vários temas. Papel e caneta na mão, que hoje que a gente está com um dos maiores especialistas do Brasil em apneia, viu? Ricardo, a gente estava conversando aqui uma coisa que eu achei bastante interessante sobre a questão da mentalidade da pessoa, do mergulhador, do cara que pratica apneia. E nos campeonatos que você tem que ir para o campeonato, tem que performar numa atividade que exige muito que você esteja totalmente tranquilo e tem aquela ansiedade de vou ter que performar, vou ter que fazer e tudo mais. Como é que se trabalha isso em relação a essa ansiedade do mergulho para ficar bem tranquilo e ter aquela apneia legal? Eu vejo assim que tem alguns esportes que eu acho que eventualmente não a ansiedade prévia. A ansiedade prévia ela sempre vai ser prejudicial, né? Porque Sim. vai mexer com cortisol, com hormônios, isso em alguns casos vai ter alterações fisiológicas ali que pode prejudicar a sua performance. Mas eu digo assim, às vezes no momento da prova, eu imagino um corredor, por exemplo, aquela adrenalina da prova, às vezes vai fazer ele dar uma raça maior ali. Sim. E vai ser aquela força extra que ele vai ter para correr um pouco mais. Um jogador de futebol, estádio lotado. Para bater o pênalti é péssimo, essa ansiedade. Mas às vezes a torcida gritando, ele vai dar um pouco mais de raça. Então, alguns momentos podem ajudar. Na apneia, só atrapalha. É o contrário, né? Só atrapalha. Verdade. Então, e isso desperta, né? Essas emoções, essa ansiedade desperta o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele modo de luta e de fuga. Sim. Né? Que é o modo, por exemplo, aparecer um leão aqui, não dá tempo do meu cérebro cognitivo raciocinar. Eu já vou imediatamente disparar adrenalina no meu corpo para ter uma reação, seja para fugir ou para partir para cima daquilo, lutar. Exato. Independente de você
o neocórtex ali processar aquela informação. E muitas vezes essa adrenalina dispara o coração, né? A boca Cortisol seca, também, né? estresse, enfim, tudo que acaba prejudicando uma apneia. Então você tem que evitar estar nesse estado. E aí como você faz isso? Olha, eu vejo que depende muito de quanta expectativa eu crio para aquele evento. Sim. Quanto mais eu me cobro, quanto mais importante é o evento para mim, né? E tudo é uma construção mental, né? De como você entende ou interpreta aquilo, o que aquilo representa na sua vida, mas eu acabo me tendo que lidar com essas sensações desagradáveis da ansiedade, né? Entendi. E uma maneira muito legal de diluir isso é você poder participar de vários eventos ao longo do ano. Vai ficando calejado, né? Vai ficando calejado e você vai tirando a pressão de um. Às vezes, por exemplo, se você não foi muito bem nesse evento, mas daqui a um mês vai ter outro. Posso ir melhor naquele. Exato. Mas eu já fui bem no início do ano, já também. Aí você vai se cobrando um pouco menos. Sim. E a outra maneira, que essa seria a ideal, é de você treinar tanto a ponto de você confiar que você vai fazer uma determinada marca boa, independente da condição. Entendi. Não Então, tem erro, né? Não tem erro. Tem algumas marcas que a gente domina em qualquer condição, na água fria, na água com pressão, com 50 mil pessoas olhando. Então, outras marcas já depende de você dar um estado melhor. Já foi calculado que, por exemplo, para a apneia estática, isso tem estudo científico mostrando, geralmente as pessoas perdem em performance pelo menos uns 15% devido a essa adrenalina da prova. É mesmo. Cara. Eu não lembro o valor exato, mas é algo em torno disso, por causa da frequência cardíaca. A minha frequência cardíaca basal de repouso geralmente é 50, 48, quando eu acordo. Sim. Batimentos por minuto. Na prova, várias vezes eu meço e tá muito acima disso. Está 80, 70, 75. Às vezes o calor do ambiente, né, também acaba interferindo, aumenta um pouco a frequência Uma das cardíaca. situações que eu vi, que eu fiquei realmente impressionado, realmente, caramba, esse cara vai fazer isso mesmo. Foi aquela situação que tinha uma transmissão ao vivo na Rede Globo, na época que o YouTube nem era grande, na época que o principal meio de informação era a televisão. E a Globo ia transmitir você fazendo uma performance de apneia. Caramba, que pressão, viu? E não era gravado, era ao vivo. Ao vivo. E só tinha uma chance, né? Não tinha outro negócio. Não, daqui a pouco a gente tenta de novo. Não. Era uma chance para ver o recordista Ricardo Bahia mergulhando em apneia ao vivo na Globo para milhões de pessoas assistir. Olha o tamanho da pressão do negócio desse, meu irmão. Para você ter um controle de fazer isso. Conta aí um pouquinho como foi essa experiência aí. Foi bem interessante. Na época, quem promoveu isso, eu tive um assessor de imprensa, o Eduardo Leite, infelizmente já faleceu, e ele buscava divulgar muito, né, o meu trabalho. Na época eu tinha acabado de bater o recorde pan-americano. Nossa. E a Globo se interessou em fazer uma matéria para o Esporte Espetacular sobre a apneia e me convidaram no final da matéria, falando sobre até cursos, né? Chegou a divulgar os cursos meu, do Paulo de Tarso, que dava curso para surfistas também. Sim. E aí eles propuseram um desafio, né, chamado Desafio Espetacular, onde eu faria uma performance ao vivo. Caramba. Só que era tudo bem cronometrado, né? Você tinha um tempo exato para partir, né? Para fazer aquilo. E câmera por todo canto. E eu lembro que eu chegar lá na academia, onde foi esse desafio, e encontrar, assim, vários carros da Globo, assim, com antena parabólica. Caramba! Aí eu falei, caramba, isso tudo é para mim. Cheguei lá, mais de 30 funcionários correndo para cá, levando cabo, câmera para cá, Eita. Médico, ambulância. Aí bate aquela ansiedade de falar, e se eu não corresponder às expectativas? Além dessas pessoas, vão ter milhões de pessoas me assistindo. Exato. Ao vivo. Ao vivo. E geralmente isso, né, ele mexe com... A gente é um ser social, né, como você estava falando antes, tribal mesmo, né? Então, pra gente, a nossa imagem perante os outros, ela importa muito. Principalmente para você, né? Que o seu trabalho é esse. É esse. Então, era a chance de eu mostrar também, ao mesmo tempo, era uma chance de ouro de eu mostrar o meu trabalho.
Eu lembrava do Faustão falando, quem sabe faz ao vivo, quem sabe, não sei o que, lembra que ele tinha uma coisa assim? Sim. Aí eu falava, não, quem sabe faz ao vivo. Aí eu treinei bastante. E aí aconteceu uma coisa curiosa, né? Eu tive muita ansiedade antes. Quando eu entrei na água, aí comecei a fazer os aquecimentos, a água é um ambiente impressionante nesse aspecto. A minha frequência cardíaca baixa na hora. Mas, Fui fazendo aquecimento, fui me sentindo mais confortável. E aí, quando começou a demonstração, eu tinha pego muito ar, né? E aconteceu um fenômeno que a gente chama de packing blackout. Packing é carpa, em inglês, sim, né? O termo em inglês é packing. sim. Eu enchi demais os pulmões, fiz muita carpa. E aí, logo no primeiro minuto, eu senti que eu ia apagar por esse excesso de carpa. Porque às vezes o excesso de pressão aqui no tórax, ele bloqueia a circulação, né, diminui o retorno venoso para o coração e a pessoa pode ter uma queda na pressão arterial e apagar logo no início da apneia. E eu Eita. senti que logo nesse início eu estava quase apagando, eu tentei controlar e aí sem querer começou a escapar ar. Ixi. Escapou, foi fazendo bolha, né? Blu, 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 blu. E aí eu me vi na seguinte situação. Eu falei, cara, quanto de ar saiu? Será que sobrou alguma coisa para eu fazer a demonstração? Que eu tinha prometido para eles que faria uma marca ali pelo menos de 6 minutos. Eu tinha Caramba. prometido. Eu falei, não, 6 minutos eu consigo. Aí eu falei, bom, vou seguir. Porque ele não tinha chance de levantar. Eu cheguei a pensar, e falei, vou levantar e fazer de novo. Não ia ter essa chance. Eu falei, não, agora eu vou ter que continuar aqui mesmo sem ar. Aí minha contração, que na época vinha em torno de 3 minutos e meio, Sim. veio com 2 minutos. A diafragmática. Aquela vontade de respirar, né? Diafragmática, né? Aí veio com 2 minutos. Eu falei, cara, não vai dar pra fazer. Eu vou sair aqui com 3 minutos. Vixe. Não vai dar. Aí eu continuei e acabei fazendo uma marca legal, assim, para 6,52. Foi, na época, assim, de demonstração ao vivo, era uma das maiores marcas que já tinha sido feita. 6,52, meu, é muito tempo, viu, cara? Foi bem legal. Tempo demais. Cara, e isso daí eu achei incrível demais. Achei incrível. Eu assisti na época, eu achei. Rapaz, tem que ter um controle mental absurdo. E interessante isso que você falou que você estava com ansiedade super alta, entrou na água, aí deu aquele reflexo do mergulho mamífero, né? Deu aquela desacelerada nos batimentos e tal. Interessante como a água ela tem esse poder terapêutico, né? De você, curar a água e também os exercícios que você estava fazendo de respiração. Um exercício de respiração torácica que você faz, aquela respiração torácica, quando eu vou treinar e eu faço aquele, do jeito que você faz, eu sinto que os meus pensamentos, eles estão aqui tudo doido, e de repente vai acalmando, aí de repente eu não estou nem aí, eu estou bem zen e tal. É incrível como muda a nossa fisiologia e a nossa mente e tudo mais, né? É isso que A você ideia. mencionou do reflexo de imersão, é até terapêutico. Assim, eu tenho uma amiga que eu estava explicando para ela, né? Quando você faz a apneia, principalmente se a água estiver em contato com o rosto, principalmente a água mais fria, né? Sim. Ela ativa aqui no nervo trigêmeo, vai estimular imediatamente a redução da frequência cardíaca e a Mas, redistribuição do sangue. Isso tudo ajuda a conservar o oxigênio. E ela estava explicando para ela, e ela de vez em quando sofre, né, de umas arritmias, o coração, uma palpitação, o coração dispara. Aí ela ansiedade. foi e fez o teste com a água, e hoje ela usa muito isso. Ela põe na hora uma bacia com água, bota um pouquinho de gelo e faz a apneia e na hora resolve o Que problema massa, dela. viu? É bem interessante. Coitado da indústria farmacêutica dos ansiolíticos. A apneia vai derrubar. Vale a pena. Assim, Sim, se você tiver uma situação que você está com o coração disparando muito, experimenta fazer uma apneia. Eu ensino isso até para surfistas. Assim, eu, às vezes, quando pego onda também, às vezes você está num mar muito grande, que você sente que está fora do controle, está se sentindo ameaçado, está muita frequência cardíaca muito alta, que você sente que está meio ali quase em pânico. Aí você vai para o fundo, depois da arrebentação, vai lá para o fundão mesmo, faz uma apneiazinha assim no lugar que você tenha certeza que a onda não vai estourar em cima de sim. você. Molha o rosto assim na água, abre o olho ali, e aí faz isso assim uns 10, 15 segundos, você já vê que já dá Dá uma uma desacelerada, legal. desacelerada. Massa, viu?
uma questão muito polêmica no nosso esporte, tanto na pesca sub e principalmente na pesca sub, né? Também no de apneia também, é a questão da hiperventilação, né? A gente estava comentando um pouco que, na verdade, a hiperventilação ela era bem difundida antigamente, aí depois ela passou a ser mal vista, mas existem algumas pessoas que usam para fazer essas performances de alto rendimento, que é um ambiente controlado e tudo mais, ainda utilizam, né? Mas assim, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a hiperventilação, os riscos que ela representa, porque isso daí é um assunto muito importante e que a gente tem que levar à luz das pessoas que praticam a pesca sub e tal, principalmente pela questão da segurança, né? Com certeza. Então, primeiro é importante a gente definir o conceito de hiperventilação, né? Sim. Seria de muito, ventilação é o ato de inspirar e expirar. Sim. Então, é você ventilar acima do que seria a normalidade. Isso. Então, muita gente acha que a hiperventilação é só aquela ventilação mais acelerada cachorrinho, né? Isso é um tipo de hiperventilação, mas eu posso hiperventilar de diferentes maneiras. Eu posso... Se eu estiver movimentando maior volume de ar por unidade de tempo do que o normal, normal é o quê? O volume corrente, 500 ml em cada ato de inspiração e expiração. Né? Sim. Se eu estiver fazendo isso mais vezes, por exemplo, se eu encher aqui, já foi muito mais do que 500 ml. Já encheu 7, 8 litros. Né? E esvaziar já provoca o que a gente chama de hiperventilação, que basicamente é a redução dos níveis de gás carbônico. Sim. Então, você tem um nível de gás carbônico que é o fisiológico. Se eu faço muitas ventilações em pouca unidade de tempo, movimento mais volume de ar, eu diminuo esse nível de gás carbônico. Certo. Só que ao diminuir o nível de gás carbônico, eu vou ter alguns efeitos positivos e alguns efeitos negativos. O efeito positivo principal é que eu vou diminuir a vontade de respirar, porque a vontade de respirar está principalmente associada ao nível de gás carbônico. Então, Exato. se eu começar a apneia com menos gás carbônico, eu vou sentir menos vontade de respirar. Isso tem um risco evidente, né, que é você poder chegar a entrar em hipóxia, a falta de oxigênio, sem sequer ter tido o alarme do gás carbônico. O gás carbônico, na verdade, ele vai dar o alarme. A pessoa que está descendo ele a níveis mais seria mais do que o que deveria, ele está, na verdade, tirando o alarme dele. Ele vai se sentir confortável, mas ele está se colocando em risco, né? Exatamente. Ele está se colocando em risco. E não é só o risco da falta do alarme, porque assim, muita gente acha, se hiperventilar, não tem um alarme. Aí ela hiperventila e tem um alarme. Às vezes ela vai sentir uma contração, uma vontade de respirar. Só que, primeiro, esse alarme vem muito mais tarde do que o normal. Sim. Às vezes ele vem numa intensidade, a contração começa, mas é uma contração muito mais tranquila de lidar. Sim. Enquanto se ele tivesse com o nível de gás carbônico normal, ele ia estar tendo umas pontadas fortes, as contrações incomodando, ele já subiria logo. Como ele está mais confortável, ele aguenta segurar mais. E tem outros efeitos que é assim, o gás carbônico, ele não é só um agente tóxico subproduto da respiração que precisa ser eliminado. Ele cumpre um papel de regular a acidez do sangue também. Sim. Então, se você baixa demais o gás carbônico, seu sangue fica mais alcalino. E isso Entendi. tem algumas implicações. Uma delas é, por exemplo, que você tem uma vasoconstrição dos vasos que levam sangue para o cérebro. Tanto é que se você hiperventilar demais, você vai começar até a te dar um barato, porque está chegando menos sangue no cérebro. Você pode até desmaiar por hiperventilar demais logo no início. Entendi. O outro fator, então, quando você tem mais gás carbônico, chega mais sangue no cérebro, principalmente naquela zona final da apneia que você precisa de mais sangue chegando no cérebro para se manter consciente, é importante. A pessoa vai sofrer, mas, ao mesmo tempo, o gás carbônico, que é tido como vilão na apneia, ele vai lhe ajudar. Ele ajuda por esse motivo, mas por vários outros. Por exemplo, ele ativa o reflexo de imersão mais intenso. Que Quando massa, você está viu? com um pouco mais de gás carbônico, a contração vai vir mais cedo, vai ter uma apneia mais confortável, Sim. mas a frequência cardíaca vai começar a baixar mais rápido.
Caramba. O sangue vai se redistribuir para os órgãos vitais, vai ter uma maior vasoconstrição periférica, isso já é medido, científico, comprovado. Que massa, viu? Você vai ter uma contração do baço maior que libera mais hemácia para a corrente sanguínea. Você tem uma redução do metabolismo de oxigênio no cérebro. Então tem uma série... Tem uma outra questão também, que é assim, o que faz o oxigênio que está na hemoglobina, nas hemácias, ser entregue para os tecidos? É justamente o aumento do gás carbônico. Se você está com gás carbônico baixo, ele fica... A afinidade do oxigênio pela hemoglobina aumenta e ele fica ali travado, vamos dizer assim, na hemoglobina e não é entregue para os tecidos. É o efeito Bohr. Massa, viu? Então, isso explica, por exemplo, por que na apneia dinâmica é muito melhor você não hiperventilar nada. Sim. Você vai ver que hoje a maioria dos recordes, todo mundo quebra os recordes fazendo essa respiração exata que você está fazendo aí. Normal. Entendi. Respiração basal. Na última, enche bem o pulmão e vai. Entendi. Só que em algumas modalidades, como você bem disse, né, a gente teve vários momentos. A gente teve um momento que todo mundo usava, aí começou a notar os perigos da hiperventilação, e aí começou um movimento totalmente contrário, em que você ia para uma competição, dava uma ventilada a mais, já vinha um monte de gente colocar o dedo, você está hiperventilando, vai apagar, vai morrer. Mas também não é bem assim. Aí hoje você vê que alguns atletas de elite, eles usam alguns tipos de hiperventilação, mas são mais moderados, principalmente para a apneia estática, onde o relaxamento é muito importante. Sim. E que às vezes a contração começar muito cedo é muito difícil de aguentar, de tolerar, e a própria contração já é um gasto de oxigênio, né? Por você tá tendo... Mas é moderado, ninguém hiperventila demais. Porque hiperventilar demais, como eu falei, a apneia é confortável, mas o oxigênio acaba mais cedo também. Então não compensa. Outra coisa ali é um ambiente controlado, né? Ambiente controlado. Ninguém vai morrer ali, vai ser socorrido na hora, tem médico, tem ambulância, tem tudo. A maioria das vezes nem precisa, né? Ele só desligou e daqui a pouco bota o menino fora da água que ele vai acordar. Mas pro pescador sub, não. É muito arriscado. Não vale a pena. Não vale a pena. Por isso que o nosso esporte, e ele é tão assim, tem tantas baixas, né? Nenhuma outra atividade praticada pelo ser humano tem tanta atividade desportiva tem tantas baixas quanto a pesca sub. Nem alpinismo, balonagem, Fórmula 1, qualquer coisa que você botar, pesca sub, ela é acessível, a barreira de entrada é baixa, ela é acessível para muita gente. A informação, o pessoal não quer nem saber, né? Se eu pegar assim, ei, Ricardo, vamos dar uma voltinha ali, vamos saltar de paraquedas? Não, mas o cara sabe, é militar. Aí você chama qualquer um, vamos dar uma voltinha, vamos pegar tá aqui o paraquedas, ó. Vamos lá comigo? Toma, paraquedas. Aí tu vai, aí a maioria vai dizer, não vou não. Claro. Não tem instrução, cadê o curso, cadê... Ei, cara, não faz isso comigo não. É uma boa analogia, é verdade. Mas se eu te disser, ó, tá aqui a nadadeira, máscara, o arbalete, bora? Aí, bora. Né? Sendo assim que os acidentes fatais tem muito mais na pesca sub do que lá no paraquedismo. Né? A ilusão da segurança torna um esporte tão bonito, tão arriscado. Né? Sim. No caso, é importante a gente separar, né, realmente o que é a apneia recreativa, da apneia de alta performance, apneia extrema. Sim. E da apneia de pesca sub. São coisas totalmente diferentes. A apneia extrema é perigoso, mas o cabo tem um ambiente totalmente controlado para dirimir os riscos ali, né? Mas aí só para concluir, na hiperventilação, então você vê hiperventilações moderadas na apneia estática e alguns atletas de profundidade usam também hiperventilações bem moderadas. Moderadas é assim, nada de ficar tonto, de sentir formigamento, nada disso. E na pesca sub é importante também ressaltar que, assim, você quer acelerar a sua recuperação para descer de novo. É verdade. Então, você acumulou um certo nível de gás carbônico naquela sua última descida. Então, quando você sobe, seu corpo vai estar pedindo para eliminar esse excesso de gás carbônico. Verdade. Então, se você respirar como você está respirando agora, não vai ser o suficiente para remover esse gás carbônico todo que foi produzido na última descida.
Então é permitido você respirar um pouco mais amplo, mais profundo. Geralmente Sim. respirações amplas, né? Soltando o ar bem devagar. É um tipo de hiperventilação? Depende. Você ficar fazendo isso vários minutos, é capaz de você baixar demais o seu CO2. Mas se Entendi. você recuperar só 2 minutos, 2 minutos e meio, fizer uma ventilação um pouco mais ampla, mais profunda, e como você acumulou muito gás carbônico na última descida, não necessariamente você vai estar hiperventilado. Você pode simplesmente ter equilibrado o nível de gás carbônico. Entendi. O importante é você saber mais ou menos o que é o nível de gás carbônico fisiológico, para você não baixar demais desse fisiológico. Entendi. E agora, assim, é muito difícil lutar contra as pessoas que hiperventilam, porque é muito intuitivo. Quando ela hiperventila, a apneia dela melhora. É verdade. Só que aí que você E vai o ver, conforto também, né? ela fica mais confortável. Pô, minha Confortável. apneia estava muito melhor. Aí quando você vai ver na superfície, se eu pegar um oxímetro e medir, você vai ver que ela está chegando na superfície com menos oxigênio. É verdade. Então, ela está chegando com 80%, 75% de saturação, que já começa a ficar perigoso, que a gente sabe que a maioria das pessoas apaga ali com 50% de saturação. Isso. E às vezes o que não hiperventilou pode ter subido um pouquinho antes, ou até subindo no mesmo tempo que o outro, mas ele está chegando com 90%, com 95%. E às vezes a apneia dele foi até mais incômoda, no fundo. Foi. Ele ficou até tendo mais contração e ele chegou com mais oxigênio. Isso é o que conta. Chegou mais seguro ainda, né? Então, Verdade. mas a gente não vai ficar testando isso na pesca sub. Na pesca sub você tem que ser muito, muito conservador, mergulhar muito abaixo da sua capacidade. Eu diria assim, uma marca razoável, 50%, 60% no máximo do que você seria capaz de fazer naquela descida. Não é o que você já fez na vida, não. É naquela descida. Dada a sua condição de cansaço, de desidratação. O mergulho desidrata muito, a gente pode falar sobre isso. São vários mergulhos no dia. Vários mergulhos no dia. Várias horas ali, né? Então, para aquele mergulho, digamos que você forçando até o talo, você pudesse ficar 3 minutos lá embaixo, se mexendo um pouquinho. Então, você nunca vai ficar esses 3 minutos. Você vai ficar 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Na competição, você pode forçar o limite. Na pesca sub, você tem que respeitar o limite, né? Exatamente. Às vezes eu recebo pergunta de gente me perguntando quantas contrações você aguenta antes de subir? Nenhuma, cara. Contração a 20 metros de profundidade? Nenhuma. Você não tem que esperar a contração nenhuma, não. Às vezes é melhor olhar o relógio e falar, opa, já passou um certo tempo aqui, melhor subir. Exato. Principalmente na profundidade, o que acontece muito também, que é interessante, é que a pressão lá no fundo aumenta e a pressão de oxigênio aumenta junto. A pressão parcial do oxigênio, e isso engana um pouco a vontade de respirar. Uhum. Então, você vai notar que muitas vezes você faz um mergulho, vamos supor, a 20 metros, aí você vai ver no relógio, o mergulho durou 2 minutos, 2 minutos e meio, digamos. Aí, para você ficar esses 2 minutos, 2 minutos e meio a 10 metros, parece que você tem que ficar segurando várias contrações. É muito mais difícil fazer esses mesmo tempo do que quando você vai lá no fundo. Verdade. Um pouco é relacionado a isso, assim. Então, Verdade. a percepção da vontade de respirar no fundo, ela engana. Então, realmente, você não pode ficar esperando ficar tendo várias contrações para subir. Até porque tem o caminho mais longo a ser percorrido, gastando oxigênio, e a dilatação, a variação de pressão vai fazer o pulmão dilatar, vai ficando cada vez mais rarefeito ali, e aí é o momento de risco, né? Diminui a pressão do oxigênio. É o apagamento de águas rasas que acontece principalmente nos últimos 10 metros da subida, que você tem a queda brusca da pressão parcial de oxigênio. Cai pela metade. Perigo, galera. Agora tem um detalhe, assim, é muito arriscado a pesca sub, mas muita gente se engana em achar que só apaga quem hiperventila. Também não é bem isso, né? Muita gente também que... quer dizer então que se eu não hiperventilar, minha apneia vai ser sempre segura? Não. Depende muito do seu comportamento. A gente não pode também atribuir, todo mundo que morreu foi porque hiperventilou. Não. Não necessariamente. Pode ser perigoso até para aquele... Até para qualquer situação. Você está num ambiente muito hostil, né? Que você não admite erro. Exato. É verdade. E a pessoa que está lá mergulhando, pescando, tem também o fator de você... Às vezes eu vejo o cara comentar assim, quando eu vejo o peixe,
parece que tem uma injeção de oxigênio no meu pulmão. Para totalmente aquela vontade de respirar que eu tava e tal, eu esqueço tudo. Porque tem a questão do psicológico. Não teve nada de excesso de mudança no oxigênio que tem ali na corrente sanguínea e no pulmão dele. Mas sim, a atenção dele que estava aqui desviou para lá. E ele não está mais sentindo aquele desconforto aqui. Verdade. Porque ele prestou atenção ali. Aí é que o bicho pega. Alguns peixes que são mais ariscos, que quer fazer fica naquela distância e tal, um sirigado grande, uma caranha, aí o cabo fica sempre tentando e se esquece do tempo e da respiração dele e vai querer pegar o peixe, aí que tá o perigo, né? Isso aí que você mencionou acontece muito. E tanto é que às vezes eu até uso isso para melhorar a minha apneia nas competições. Sim. Às vezes eu tô imaginando um peixe. Por exemplo, tô fazendo a apneia estática, imagino que tem um adégio me olhando. Fazendo... Que massa! Isso é massa. Estratégia mental, né, para lidar. Massa. Ó, outro assunto que eu vou trazer aqui é a questão da suplementação. Suplementação para apneia. O que a gente pode... Para apneia e para pesca sub também, né? O que eu posso dizer assim, não existe pílula mágica. Não existe. Né? Se existir, até existe, mas seria doping muito arriscado também em termos de... Opioides. Não, por exemplo, existem substâncias que são proibidas, né, no meio competitivo, que baixam a frequência cardíaca, por exemplo. Entendi. Remédio, medicamento. Só que os riscos que elas trazem, porque a questão do doping não é só uma questão assim de um atleta levar vantagem em relação ao outro. O risco do doping é os atletas começarem a usar substâncias de maneira desenfreada a ponto de pôr a vida deles em risco. Se você libera tudo quanto é droga, aí acontece tipo no fisiculturismo, que os caras vão se dopando de anabolizante e começa a ter as mortes, né, que a gente tanto vê. Então, para isso não acontecer, existem as regras restritas do doping. Então, existe algum medicamento ou outro que pode ajudar na apneia? Pode. Mas de meio natural as pessoas buscarem assim, um suplemento, uma coisa mágica, não vai ter. E se tiver, o que ela representa para a performance é 5%, é 10%, muito pouco. Frente ao que, por exemplo, uma alimentação bem feita, balanceada, ela pode proporcionar. E aí as pessoas querem focar muito no suplemento e pouco na alimentação. Vai ter que ser o contrário. O suplemento é só aquele toquinho a mais. Aquela parada na aresta ali, aquele toquinho a mais para refinar. Mas existe, assim, por exemplo, um que é bem estudado é a creatina, né? Que ela melhora ali o metabolismo, principalmente da fosfocreatina, um metabolismo anaeróbico do início do mergulho, te dá mais uma energia extra ali. Você tem a molécula de ATP, né? Isso. A pessoa queima o ATP, gasta energia e depois ela vai lá e se liga de novo e reutiliza, né? Exatamente. A gente tem no nosso músculo o ATP é uma molécula grande, que é a molécula que a gente usa para energia, para gerar energia. Sim. Só que a gente não consegue estocar muito ATP nas células do músculo. Então ele precisa constantemente estar sendo ressintetizado. Então, para você usar uma energia imediata, você usa o ATP que já está pronto. Sim. E logo depois entra o ATP, que é a adenosina trifosfato, ele perde um fosfato e libera energia. Aí vira adenosina difosfato, só 2 fosfatos. Aí você tem a molécula de fosfocreatina que libera um fosfato para esse ADP virar ATP de novo. E isso não consome oxigênio nem gera gás carbônico. Ainda tem esse detalhe então, aí, né? o início... E é uma energia que você consegue produzir assim, por 10 segundos, por exemplo, do exercício muito intenso. Sim. Então, esses primeiros 10 segundos você usa muito essa forma de ressintetizar o ATP, que seria o equivalente à virada no mergulho, aquelas primeiras pernadas ali. Entendi. Se você suplementa com creatina, você aumenta o estoque de fosfocreatina no músculo e consegue desempenhar melhor nisso. Mas para isso você precisa fazer de forma crônica, né? Ir suplementando todo dia, ao longo de algumas semanas para acumular. Tem maneiras de você carregar também de forma mais repentina, aumentando a dose. Tem que consultar um nutricionista. Tem que ver também a qualidade das creatinas,
tem a Abnutri, né, que é uma agência que vem testando, e várias marcas às vezes vão lá ver que não é creatina nenhuma, é farinha que tem lá. É complicado. A gente consulta na internet? Você compra gato por lebre. Abnutri? A Abnutri, acho que é uma associação de nutrição que ela faz teste nesses suplementos todos. Ô, rapaz, vou consultar esse negócio aí, que eu compro creatina. Aí você vai ver se a sua marca foi aprovada ou não no teste. Verdade, cara. A gente não tem como saber, né? Só na... Precisa de... E tem pouca... Não é como o suplemento não é medicamento, né? A regulação não é tão rigorosa igual a Anvisa, né? Faz com... Entendi. Então, eles são um pouco... Enfim. E aí você tem, para recuperação, né? Por exemplo, aí tem a beta-alanina também, que ajuda. Tem o óxido nítrico, o nitrato, né? Na verdade, da beterraba. A beta-alanina para uma performance de apneia? Aí principalmente para apneia dinâmica. Apneia em movimento, para apneia. Beta-alanina é aquela que deixa formigamentozinho. Então, pretendo que beta-alanina chega todo praticamente hoje eu só estou usando creatina. Porque, por exemplo, eu tenho estudado um pouco mais e visto que até a proteína, né, a gente sabe que para você ganhar massa muscular, é legal você consumir ali mais ou menos 2 gramas, acho que até 2,6 gramas por quilo de peso corporal. Sim. É uma maneira... A passa disso, você não consegue, mesmo se ingerir mais do que isso, você não vai ter grande ganho. Mas até acho que 2,3, 2,6 gramas de proteína por peso corporal, você vai aumentando. Mas você treina para ganhar músculo? Não, é onde eu vou chegar. É isso que eu estava pensando. Isso é para quem quer hipertrofia. Sim. Só que tem cada vez se acumulando mais evidências que proteínas demais... elas estimulam vias, então, anabólicas e vias também de crescimento, mTOR, né? De crescimento e proliferação celular, que para a longevidade não é tão interessante. Caramba. Porque o nosso corpo ele é um equilíbrio entre processos anabólicos e catabólicos. Exato. Os processos, muitas vezes, catabólicos, você ficou em jejum, né? Você estimula a autofagia. Às vezes, é muito bom, né? É bom. Às vezes você vai devorar. A gente ficar pescando várias horas lá. É bom. É bom. Você vai estar queimando gordura, você vai estar... Queima células mal formadas, células doentes. Células tumorais. Exato. Então, são maneiras interessantes. Agora, aí você também ficar só catabolizando não é bom, porque você pode ficar subnutrido, pode começar a definhar, abaixar a sua imunidade. Ao mesmo tempo, não é bom você também anabolizar demais. Porque aí você tem muito estímulo de proliferação celular, muito estímulo de eventualmente uma célula tumoral se proliferar também. Ah, cara. Então tem visto que para você preservar a sua massa muscular, você não precisa de muita proteína. Sim. Eu acho que 1 grama de proteína por peso corporal já é o suficiente. Entendi. Então, tem um nutricionista que eu sigo, o Dudu, eu me esqueci o sobrenome dele, Halush, uma coisa assim. E ele tem umas palestras bem interessantes sobre isso. E aí, principalmente modelos animais, você vê que eles não vivem muito se você ficar dando muita proteína. Então, às vezes, no curto prazo, para esse objetivo de ganhar mais massa muscular é bom, sim, mas pensando em longevidade, proteína demais não é muito bom. Aí, por isso que eu até parei com whey protein. Essa é uma pergunta que me interessa bastante. Em relação, qual a relação entre a massa muscular e a apneia? Eu vejo o perfil, é um perfil do cara que é bom em apneia, é o seu perfil, é o cara alto, magrinho. Magrinho não, você não é muito magrinho não. Você disse já foi mais magro, né? Mas enfim, não é o cara gordo, não é o cara com muita massa muscular, tirando o Pipe Ferreiros, né? Que ele batia todos os recordes e parecia o Schwarzenegger. O cara era uma aberração. Bem forte. Era. Mas o perfil que eu vejo é um perfil mais esguio, né? De menos massa muscular. Cada esporte tem o seu perfil, né? O cara que corre 100 metros, é uma marra, o cara é gigante. E o cara que é maratonista, ele é mais magro, exatamente por causa da especificidade da categoria dele. E na apneia, essa relação
de massa muscular e performance de apneia. O que é que você... Então, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, muito instigante. Eu, no início, eu tinha traçado para mim o que seria o biotipo do apneísta campeão. E eu sempre me referenciava nas principais escolas de apneia, né, os principais recordistas, que eram da Itália, da França, da Grécia, grandes apneístas. E que é o pessoal do Mediterrâneo, que é justamente esguio, magro, alto, caixa torácica avantajada. E eu ficava me olhando no espelho para ver se eu batia com essa galera. Às vezes eu comemorava, falava, eu sou alto, sou magro. Ah, não, pô, mas aquele ali, ele tem 2 metros, eu só tenho 1,90 m. Então, eu ficava assim me comparando. Aí, à medida que eu comecei a viajar e competir ao redor do mundo, eu fui vendo que essa regra não vale. Não vale. É mesmo. Você vai ver o cara que é baixinho, gordinho, não tem nada de atlético, e o cara vai lá, arrebenta. O cara é campeão mundial. É mesmo, cara. Faz a estática de 9 minutos, faz a dinâmica de 250 metros. Caramba, meu. Aí você vai ver o outro que... realmente, existe uma relação, principalmente para a apneia estática, que é assim, quanto maior o volume pulmonar e menor a massa corporal, em tese, maior o tempo de apneia. Tanto é que para a apneia estática, essas muito, muito longas, muita gente faz um cutting, né? Vai perdendo vários quilos antes da prova. Sim. Para chegar lá com massa metabolismo. Magra, né? E magra, massa magra também, principalmente, consome mais oxigênio, né? O músculo consome muito oxigênio. Mas se você pensar na apneísta de maneira geral, você vai ver de tudo. Você vai ver gente franzina. Tem gente mais musculosa? Tem. Tem um atleta muito bom da Croácia, o Vitomir, cara recordista mundial. Se olhar ele, o cara é quase capa daquelas Men's Physique. É mesmo, cara forte. O Herbert Nietzsche foi o que desceu 250 metros, teve problemas de doenças compressivas, a gente pode até falar um pouco dele. Um austríaco muito fera, bateu todos os recordes mundiais, que ele era mais forte. Eu já vi o recorde dele há muito tempo atrás, há muito tempo que ele está... ele bateu aquele No Limits, não foi? No Limits, isso. No Limits. E aí, assim, aí você vai ter vários padrões e que você não consegue encontrar na verdade, você vai ver vários biotipos que você não consegue encontrar um padrão específico só. Que massa. Você vê algumas coisas que ajudam outras. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm volume pulmonar que não é lá grande coisa. Já ouvi falar isso aí também. A minha amiga agora, por exemplo, da Alemanha, que quebrou o recorde, a Heike, quebrou o recorde mundial feminino, que já perdurava mais de 11 anos, que era da Natália Mochanov, ela fez 9 minutos e 7. 9 minutos e 7. E a capacidade pulmonar dela é boa, mas não é assim tão avantajada comparado com outros atletas. Essa questão da idade é muito interessante na apneia também, porque a Heike tem 56 anos. Você vê vários atletas performando em alta performance, assim, de ganhar campeonato mundial, bater recorde mundial, até os 60 anos de idade. Que massa. O Jack Mayol, ele desceu a 100 metros de profundidade, primeiro ser humano a chegar nos 100 metros com 50 anos. Massa, então, assim, é um esporte que ele é muito estimulante, né? O Rodrigo Macedo, agora, amigo lá de Salvador, acabou de quebrar o meu recorde. Fez 154 metros sem nada deles e ele está com 52. 52, né? Então não é só para estática, para apneia em movimento também. Por um lado, então, não a idade... mais velho não, agora eu tô bem, tô melhor. Eu diria que assim, o top da apneia é dos 45 até os 55, 60, dependendo de como você se cuidar. Que massa. É onde você consegue ter os melhores resultados. Você tem, por um lado, uma tendência a reduzir o metabolismo, reduzir um pouco da massa muscular, né? Então isso, por um lado, pode ajudar. Parte mental também, ser menos acelerado, né? Do que um jovem. A experiência também, eu acho, né? Experiência, a maturidade. O cara já fez tanto aquilo que ele vai... O organismo vai se adaptando de um jeito que... O organismo e a mente, né? Que é uma parte fundamental aí. Agora eu tô mais aliviado. Obrigado pela informação aí. Rapaz, eu tô meio forte, meio gordo, meio fordo. Como é que eu vou fazer isso? Eu não lembro se foi o Cielo ou o Gustavo Borges que ele falou assim, por exemplo, que a natação é o esporte, é o único esporte que um bebê pode fazer e um super centenário pode fazer. O cara que passou de 100 anos, 110 anos.
Massa. E É eu isso diria mesmo. que a apneia, não só isso, ela abrange até mesmo pessoas que, portadores de pessoa com deficiência, né? Exato. Um tetraplégico consegue praticar a apneia, por exemplo. Massa. Ele Tem- consegue, o que tem o controle da respiração, ele pode praticar. Eu tenho um amigo, o Thiago, dei aula para ele é tetraplégico, ele fez uma apneia muito boa. Tem um amigo, o Ivan Santos. Um abraço, Ivan Santos. Ele é cadeirante, ele é paraplégico e ele mergulha e pesca com arpão. Uma mão dele tem aquela luvinha que tem umas membranas, Aham. né? Aí ele nada com a mão ali. Como se fosse uma nadadeira, né? Isso. E mergulha e pega peixe, menino. Que O cara maneiro. pega peixe. O parceiro que veio fazer um curso aqui com a gente, o Canidé, ele me falou sobre esse cara. Rapaz, eu não acreditei não, né? Aí quando ele me mostrou os vídeos, aí eu acreditei. O cara, numa cadeira de rodas, aqui tem mais água. Ah, é, água. A cadeira de rodas, mergulhando e pegando mais peixe do que eu. Rapaz, eu achei... Quer dizer, é um esporte que ele é fantástico, ele é muito abrangente e também ele é muito terapêutico, né? A apneia, ela é uma chave que você acessa um outro estado de espírito, né? Uma tranquilidade, uma paz, uma plenitude, uma coisa que é tão necessária nos dias de hoje, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Mais gente tem ansiedade no mundo. E a prática da apneia, eu acredito que seja uma solução para isso. Porque essas respirações, exercícios de respiração e a apneia em si é um controle psicológico muito grande. A pessoa que pratica isso, ela está adquirindo ferramentas para ser boa em qualquer coisa que ela faça. Porque o controle mental dela vai ser muito maior do que a pessoa que não pratica. Né? Pode até ser repetitivo com outras entrevistas que eu já dei, mas eu costumo falar, né, que a ansiedade mais essencial do ser humano é a vontade de respirar. Sim. Se você tem a capacidade de controlar essa vontade de respirar, você fica calejado, né, para controlar essa ansiedade, você fica calejado para lidar com vários outros tipos de ansiedade. Você está pronto para dominar o mundo. É Isso aí, cara. Bem interessante. Show de bola. Ó, vamos ver aqui outro assunto que eu ia... A gente vai falar sobre o treino de apneia também, galera, mas vamos falar sobre o cardio. Interessante que eu ouvi você falando sobre o cardio, que o cardio ele tanto pode ajudar, quanto pode atrapalhar também, né, no desempenho da apneia. Então aí é importante a gente voltar àquela separação da apneia extrema de alta performance, em que Sim. você vai para a água para fazer uma apneia e vai embora. Sim. A outra é, por exemplo, uma pesca sub que você fica o dia inteiro na água. São situações diferentes que demandam sistemas energéticos diferentes do corpo. Entendi. Então, por exemplo, na pesca sub, raramente você entra na fase anaeróbica do mergulho. Que é basicamente, na pesca sub, você começa a apneia, você vai usar o ATP que já está pronto, vai usar o sistema fosfocreatina no início. Você nunca usa o sistema isolado, sempre eles estão atuando em conjunto, mas você tem uma predominância de um em detrimento dos outros sistemas, o aeróbico, o anaeróbico, enfim. Sim. Mas aí a apneia durante a pesca sub ela é essencialmente aeróbica. Você está usando oxigênio para produzir energia. Aquele oxigênio ali que está nos seus pulmões, no sangue. Você está metabolizando principalmente a gordura, né, para produzir energia. Nos mergulhos mais fundos, onde você tem que fazer uma subida longa, bater bastante perna, principalmente se tiver com aquelas nadadeiras de termoplástico, nadadeira dura. Aí é capaz que no final você entre um pouco na fase anaeróbica, comece a produzir ácido lático, vai sentir a perna queimar um pouco. No outro dia fica dolorido, né? Essa dorzinha já não falam que antigamente atribuíam ao ácido lático, hoje já não, Já não é? Não é isso. Eu tô atrasado no coisa de estudo aí. microlesão, de inflamação, o processo inflamatório, é outra coisa. Sim. Essa dor tardia, né? Mas quando você faz a apneia de alta performance, você sempre entra no anaeróbico no final. Até na estática? A estática menos. Menos, né? Acaba entrando um pouco, mas bem menos. Entendi. Mas... E aí, onde eu quero chegar? Que aí depende do seu objetivo.
Sim. Se você é um sujeito... Claro, o cardio, para a sua saúde como um todo, ele é muito importante. Agora, o quanto você vai se dedicar ao cardio, aí vai ser estratégico com o seu objetivo. Se você vai se dedicar mais a treinamentos anaeróbicos ou aeróbicos, vai depender do seu objetivo. Eu diria que para pesca sub é essencial. Essencial, né? Essencial. Aí, Porque ele vai... Qual é o ponto que ele vai te ajudar? Então, ele vai melhorar, né, toda a sua capacidade de bombear e distribuir sangue, vascularização, eficiência energética, como o seu corpo processa aquilo, o número de mitocôndrias nas células, a quantidade de... Até vai interferir... aumenta as mitocôndrias, né? Aumenta a quantidade, o tamanho, a capacidade de reciclar as Caramba. mitocôndrias velhas. Massa, A viu? eficiência dessas mitocôndrias para a utilização do oxigênio. Isso tudo você estimula com cardio, principalmente em baixa intensidade, né? Porque muita gente Aquele acha da que está fase fazendo... 2, né? Zona 2. Zona 2, né? Porque muita gente acha que está fazendo cardio, propriamente dito, né? Exercício aeróbico, pode chamar cardio de exercício aeróbico. Sim. E, na verdade, ela está fazendo exercício anaeróbico. Se eu estou dando uma corrida, de repente eu acelero pra caramba, eu já entrei na fase anaeróbica. Já não estou consumindo tanta gordura, estou consumindo mais carboidrato, enfim. São coisas um pouco diferentes que são importantes você treinar também, mas que as pessoas acham que estão se dedicando a um sistema, mas ela não está. O aeróbico mesmo você treina em zonas de baixa intensidade. A zona de baixa intensidade, a zona 2, você fala, é aquele exercício que eu vou fazer uma caminhada, uma corrida, mas eu consigo falar, consigo conversar, né? Isso. A pessoa que está do outro lado, se eu estiver no telefone, ela consegue saber que eu estou fazendo um exercício. Sim. Ficar um pouco ofegante assim, mas não vou... eu vou conseguir falar normal. É o Paulo Musi fazendo aquela bicicletinha dele lá, enquanto ele tá dando a... Ali é o da zona 2, né? Ali Esse é excelente para adaptações no coração, para ele bombear melhor o sangue, para ele, quando você estiver no estágio de repouso, a frequência cardíaca vai estar mais baixa. Ele é excelente para pesca sub, por quê? Para pesca sub, a maior parte do tempo a gente está fazendo aeróbico. A gente está nadando, fazendo pequenas descidas, subidas. Entendi. A gente não entra muito no aeróbico. Então, você não vai melhorar a sua apneia em tempo fazendo muito isso. Mas a sua capacidade de se recuperar entre um mergulho e outro e a sua capacidade de ficar várias horas sem ficar tão cansado, tão destruído, vai aumentar muito fazendo o aeróbico. Vai melhorar o rendimento em geral, até porque o tempo, ele não é o fator... O pessoal fala muito em tempo de apneia na pesca sub, mas ele não é o fator mais relevante. Não é. Né? Não é. Tem uns cabas que eu levo para pescar comigo, que a apneia dele é bem inferior à minha e ele pega mais peixe do que eu. Uhum. Né? Porque o cara tem a técnica, tem a aquacidade, tem vários outros fatores que não só a apneia. A apneia é importante principalmente por uma questão de segurança. Né? A apneia é importante para a segurança, para o tipo de mergulho que a pessoa está fazendo. Se for um mergulho realmente mais fundo, vai precisar de mais. Mas, de maneira geral, é o que eu falo. Os melhores apneístas, os melhores caçadores do mundo, eles têm uma média de 1,5 minutos de fundo. Olha aí. Então, Massa. você não precisa trabalhar muito acima disso. Pensa assim, cara, se você não está sendo capaz de pegar um peixe em 1,5 minutos, não é que você precisa melhorar a sua apneia, você precisa melhorar a sua técnica. É verdade. Entendeu? A aquacidade. Diminuir até os batimentos cardíacos, porque às vezes o cara não entende porque o peixe não se aproxima, mas o peixe ele pode sentir até os seus batimentos cardíacos. Até a maldade que você está ali ansioso para pegar ele sente. Com né? certeza. A linguagem corporal, o olhar. Muitas vezes eu vejo um peixe se aproximando, aí se eu olho para ele, pega o beco. Agora, se eu vejo ele aqui, ó, aí não vou olhar, não. Eu costumo fazer muito isso. O peixe tá vindo aqui, ó, aí eu dou uma olhadinha, eu vejo ele, ixi, aí eu já viro aqui o olhar. Eu gosto dessa técnica. Eu sempre olho para o outro lado. Quando eu vejo um peixe muito bom, eu falo, não, se eu ficar olhando, ele vai embora. Aí eu olho para lá, aí eu tentando... Exatamente. Mas você tem que dar uma esnobada nele. Porque o peixe no mundo... É igual o garçom lá no Rio de Janeiro. Já viu aquele... Se você ficar olhando pro garçom chamando, ele não vem. Você tem que esnobar ele.
É do Porta dos Fundos, eu já vi isso daí. Muito legal, muito legal. E o peixe, no mundo dele, quem tá olhando para ele tá caçando ele, né? No mundo dele é assim, tem um bicho aqui grande olhando para mim, eu vou sair, né? Então, nós vamos abrir já a caixinha do Instagram aí pro pessoal, as perguntas do pessoal da caixinha do Instagram, beleza? Tem vídeo para comentar? Vamos botar o videozinho aí para comentar. Esse vídeo é o recorde. Qual é o recorde? Esse foi um recorde de apneia dinâmica com nadadeiras do tipo bifins, que eu realizei lá no Pará, recentemente. Ah, esse do Pará, esse último, né? No Pará. Muito açaí. Aí começa aquela questão, será que o açaí me ajudou? Ah, rapaz. Tomar aquele açaí raiz. Açaí eu tomei, paraense. na semana aí eu tomei bastante. O Machado levou pra ti, né? Então você vê, o que eu faço? Eu sou um dos poucos atletas que usa essa técnica com o braço justaposto ao corpo, assim, né? Sim. E eu faço isso aqui, ó. Eu fico mais hidrodinâmico. Entendi. Talvez não esteja dando para ver. Eu dou uma abraçada, né, de Filipina. Aí dá uma encolhida nos ombros. Encolho para ficar em forma de torpedo. Que massa, cara. E aí fica mais hidrodinâmico. Que massa. E assim eu me sinto mais confortável do que ficar com o braço assim no streamline, que seria a posição que a maioria dos atletas usa, que é mais hidrodinâmica de todas. Sim. Mas eu notei que a diferença de tempo quando eu vou assim, com o braço esticado ou com o braço aqui, é quase a mesma. Então eu fico mais confortável assim. Então você repara que eu dou, ó, vou contar as pernadas, ó. Eu dou mais 8, mais ou menos, e deixo deslizar. Então na apneia dinâmica é muito importante você calibrar bem o lastro, principalmente esse no pescoço que a gente usa, usar uma boa roupa hidrodinâmica que desliza, para você fazer o esforço só para ir para frente e aproveitar muito essa questão do deslize. Porque o que conta na apneia dinâmica é a distância total, não é o tempo. Massa. Então você tem que ser econômico, né? Se aí, for muito devagar... No lugar que você subiu, o juiz vai marcar, não é isso? Isso, você pode observar que tem uma trena ali do lado, né, marcando a piscina. Tô vendo. Esse recorde era meu, já, que era 200 metros. E eu consegui superar. Aí eu devo estar indo para os... Bateu o teu próprio recorde. Já não sei se eu já estou indo para os 200 ou se eu estou indo para os 150. São várias voltas, né, cara? É uma grande jornada, principalmente mental. E o que é que você pensa nesse momento aí? Eu tento fragmentar a performance em trechos. Como são vários trechos de 25, eu falo assim, bom, eu vou fazer os melhores 25 metros da minha vida. Massa, vou focar só nesses 25 metros. Mentalidade massa, viu? Agora eu vou primeiro 25. Só que isso é fácil de fazer enquanto você não está com vontade de respirar. Quando começa a vontade de respirar, é muito difícil você não pensar lá na frente. Porque às vezes a vontade de respirar começa... Aí, no meu caso, 60 metros, 70 metros, já estou cheio de vontade. Começou as contrações. Se eu for pensar já nos 200 metros... E as contrações, você aguenta até quando? Qual é o sinal para dizer chega? Chega uma hora que você pode ter contração à vontade. Às vezes pode ter muito, aí eu já devo estar chegando. Aí foi 203 metros. Aí na saída, né, você tem que fazer ventilação de recuperação, sinal de ok para o juiz e pronunciar I'm ok. Você tem 15 segundos para fazer isso, pela regra da AIRE. CMAS, basta fazer o ok e você tem 20 segundos. É diferente. Para saber se o cara não sambou, né? Sambar ele até pode, desde que ele cumpra o protocolo. Ah, é? Pode sambar? Sambar. Antigamente era desclassificado. Mas aí, às vezes, o sujeito saía com frio, fazia o protocolo, bem feito. Verdade. Aí o juiz classificava, o outro não. Aí, para acabar a polêmica, 15 segundos, tem que ser nessa ordem. Você pode sambar à vontade, desde que faça o protocolo. Fala aí um pouquinho sobre o que é o samba. Por que ele acontece, o que é o samba? Então, o samba é a perda do controle motor, né? É o termo técnico, seria perda do controle motor.
o termo popular é samba por causa da dança que a pessoa sai se tremendo. Quando falta oxigênio no cérebro, não necessariamente a pessoa apaga. O apagamento é um processo gradual. Ele não acontece do nada. Sim. Se eu for descrever, né, quais seriam as sensações, você começa a apneia em várias fases. Né? Você tem uma fase da apneia que você está com zero vontade de respirar e você está cheio de oxigênio. Aí começa a aumentar o gás carbônico, só que você ainda tem bastante oxigênio. Aí começam as contrações. Sim. Aí você continua. Aí essas contrações começam a incomodar, começam a te dar mais vontade de respirar, só que você ainda tem oxigênio. E se você continuar ignorando e continuar indo adiante, vai ter uma hora que começa a faltar o oxigênio. E aí quando começa a faltar oxigênio, você vai mudando a sua percepção da consciência. Igual como se eu estivesse adormecendo. Sim. Eu não durmo assim, eu estou aqui, não durmo. Eu vou perdendo a consciência aos poucos. Não vai ficando entorpecido. Você vai perdendo um pouco a percepção da luz. As coisas estavam claras na sua mente vão ficando meio escuras. Tem gente que descreve aquela visão de túnel, né? Entendi. Às vezes tem um formigamento ali, que é uma última tentativa do sangue redistribuir para o resto do corpo. Formigamento nas extremidades? Né? Nas pernas, braços. E se você insistir, você pode apagar dentro da água, mas o mais comum, performance assim, em piscina principalmente, é apagar na saída. Sim. Profundidade também. 90% dos apagamentos é na saída. Por quê? Primeiro que tem um estresse gravitacional, de você tirar o rosto da água, já tem um estresse gravitacional. Verdade. Quando você solta o ar pela primeira vez, o sangue ele tende a descer do cérebro também. Porque quando a gente infla os pulmões, o sangue espalha, tende a espalhar. E quando a gente esvazia, o sangue tende a vir para os pulmões. Então, quando eu esvaziei, o sangue tende a descer. Aí a gente usa uma técnica de respiração para evitar esse apagamento, esse samba, que é a respiração de recuperação, que é derivada de pessoal, até postei recentemente, né, o pessoal da Força Aérea Americana, na Segunda Guerra Mundial, eles tinham muito problema com apagamento devido à força G. O sangue sai do cérebro e força G é quando o avião vai subindo com a aceleração muito grande, o cérebro vai para a parte de trás aqui e o cara apaga. O sangue desce. O cérebro não, o sangue, né? E aí eles desenvolveram manobras de respiração em que você solta pouquinho ar e já puxa, segura, trava, contrai a musculatura. Então, na apneia a gente usa técnicas parecidas para recuperar na saída. E às vezes, assim, dependendo do quão extrema foi a performance, você pode ter esse samba que é como se fosse um reset no seu sistema, só dá aquela... E você pode ter um samba seguido de um apagamento. Muitas vezes o samba precede um apagamento. A pessoa começa, aí daqui a pouco ela apaga. Por isso que é super importante sempre treinar a apneia acompanhado. Antes tinha-se que a apneia no seco era plenamente segura, porque se você apagar, você volta a respirar. Mas aí tem alguns cuidados, né? Começou a ter registro de pessoas treinando no seco, com grampo de nariz ou máscara, e que elas apagavam, e para voltar, muitas vezes você volta respirando pelo nariz. Então, se você tiver com grampo ou máscara, você tem dificuldade. Pessoa de dificuldade para ter relatos de algumas pessoas tendo problema com isso. Teve relatos mais recentes também. O ideal é sem o nose clip, né? Sem o nose clip. E aí teve um relato recente que eu soube que uma pessoa estava treinando no seco e apagou e ficou numa posição meio ruim ali para voltar a respirar e teve problema também. Então, tava assim, deitado. Parece que estava no braço do sofá. Não soube muito bem, não ficou muito bem esclarecido isso. Mas, assim, até hoje era tido que a apneia do seco era muito segura. Hoje também não se recomenda fazer nem no seco sozinho. Até porque não é para ser subestimado, porque já vários campeões, né? O cara é o campeão, bateu o recorde mundial e faleceu na piscina de casa, porque treinou só. Né?
É. Jamais deve fazer isso sozinho, né? E em relação aos treinos de apneia, qual é o treino de apneia que você costuma fazer? Então, Tem um cardio, né? então, depende muito do objetivo. Depende da prova que você vai encarar, né? Eu acabei me especializando nas provas de piscina. Que eu tenho Sim. para mim que a piscina, primeiro, ela vai te dar um fôlego excepcional para você depois curtir no mergulho recreativo ou na pesca sub. Que é Massa. aquela faixa de profundidade que a gente trabalha aqui até 25, 30 metros no mar. No Sim. máximo, né? 30 metros. E que você já fica com um fôlego bem legal. Segundo, que eu acho que assim, que profundidade, no longo prazo, ela não é saudável. Hoje, as profundidades que as pessoas estão alcançando recorde, elas podem ter não só problemas de barotrauma pulmonar, mas começa a ter problemas de doença descompressiva, de narcose, uma série de questões relacionadas à pressão. Narcose na apneia? Narcose também. Caramba. Por nitrogênio, por gás carbônico, enfim. E que eu diria que vai chegar já chegou um momento, então, por exemplo, antes o apagamento acontecia faltando 10 metros só. Aí a pessoa manobrava ali e ficava tudo bem. Hoje eu já teve visto competições de pessoas apagando faltando 30 metros para chegar, 40. Complicado, hein? Aí o cara apagar 40, para até levar ele para a superfície, vai levar quase um minuto para ele chegar até a superfície. Eu já vi mergulhador de segurança com aquelas scooterzinhas. Também, usa. Mas, enfim, tá chegando num nível muito extremo, muito perigoso. Esse Herbert Nietzsche, ele fez um mergulho a 250 metros. Caramba. O No Limits, né? No Limits. O objetivo dele era 800 pés, que deu 250 metros, mais ou menos. No Limits é aquele que você vai com os pesos num trilho, chama de trilho, chama de quê? Sled, LED? Sled. É tipo um trenó. Um trenózinho que ele sobe e vai podendo descer em pé, para ir equalizando em pé, que é mais fácil. Ele até desenvolveu uma garrafa PET, em que ele, no início do mergulho, joga o ar para essa garrafa e, durante a descida, quando o pulmão já está muito comprimido, ele vai usando o ar da garrafa para equalizar os ouvidos. Ele vai pegando o ar da garrafa por um canudo para ir. Caramba, meu. E aí ele desceu a 250 metros e, quando ele voltou, ele tinha previsto fazer uma parada de descompressão ali por volta dos 15, 20 metros, de 1 minuto em apneia. Como ele tinha um fôlego muito bom, esses mergulhos a 250 metros é um mergulho relativamente curto. Se a pessoa tem uma estática boa, e o sistema então mergulho de 4, 5 né? minutos. 4, 5 minutos ele vai a 250 metros. Vai e volta. Aí ele chega e fica ali um tempo ali, enquanto o fôlego dele durar, para ele fazer a parada de descompressão. Porque na apneia você pode ter doença descompressiva. Doença descompressiva, para quem não sabe, é o nitrogênio que vai se acumulando na corrente sanguínea, né, conforme aumenta a pressão. E aí é parecido com o efeito disso aqui, ó. Se eu tiro a pressão, ó, que não apareceu, ó, forma bolha, tá vendo? Então, se o mergulhador tira a pressão muito rápido, pode formar bolhas de nitrogênio no sangue dele, se ele sobe muito rápido. Principalmente nos últimos metros, onde a queda da pressão é brusca. E é uma dor terrível, né? Uma coisa terrível que acontece. Tem uns mergulhadores, tem vídeos de mergulhadores de compressor, o cara que pesca de compressor sem muita instrução. Inclusive tem vários de lagosta, né? Aqui no Nordeste. Tem vários de cadeira de roda, os caras ficam totalmente destruídos, porque imagina isso daí dentro da pessoa, as bolhas rompendo os vasos, destruindo os tecidos, rasgando tudo. Os caras ficam no chão gritando de dor, meu irmão. É um negócio sinistro, é um negócio feio mesmo. Aí o remédio que os caras têm, bota na mangueira de novo, vai lá pro fundo. Recomprime. Vai lá pro fundo de noite. O cara lá com dor, lá a 50 metros de profundidade, no escuro, no mar. É uma parada sinistra, meu irmão, isso daí. E aí na apneia pode ter. E ele, o que aconteceu? Na subida, ele meio que foi perdendo a consciência e voltando a consciência durante a subida. E quando ele chegou lá naqueles 20 metros que o sled já estava programado para parar, não lembro se era 20, 15 metros, ele parou
E o pessoal da segurança viu que ele estava meio desacordado e levaram ele para a superfície. Então ele não fez a parada de compressão que estava prevista. Chegou na superfície, ele chegou meio consciente, já pegou oxigênio puro, que ajuda a eliminar, né, o nitrogênio, e ele recomprimiu, desceu a 6 metros e ficou respirando oxigênio puro para ver se evitava, mas aí ele começou a ter os sintomas de doença compressiva, enfim. Foi para o hospital. Tem que ir para a câmara hiperbárica, né? Demoraram a fazer o tratamento da câmera, ele ficou cheio de sequela. Ele lançou um livro Foi agora, mesmo? eu tô lendo, eu tô na parte que ele tá todo ferrado no hospital. Depois Destrói ele foi melhorando, tudo, né? perdeu memória, ele não lembra de várias coisas. Em todo canto, todo tecido ele vai destruir por dentro. E as bolhas, né, vão interrompendo o fluxo sanguíneo para determinadas regiões, quando chega no cérebro, então... Sinistro, sinistro. Não há... Em relação ao treino de apneia, a gente falou sobre o treino. Ah, tá. A gente não falou muito, né? Eu acho que a gente foi emendando o assunto. Divagamos, mas faz parte. O treino, então, depende muito do seu objetivo. Né? Eu estava explicando por que eu foquei em piscina. Sim. A piscina, além de tudo, tem a possibilidade de um dia entrar nas Olimpíadas. Né? Então, que massa, cara. Se entrar, vai ser principalmente modalidade de piscina. Então, quem sabe? Mas... Aí você vai estar no auge ainda. Se for jogar bola, era ruim, né? Mas na apneia você vai estar no auge ainda, viu? Até os 60, até né? Os 60. Tô com 39. Então, espero que eu realize esse sonho. Vai dar certo. Mas, assim, treino de apneia, principal, quanto mais específico, melhor. Nada substitui específico. Então, muita gente procura cross-training, que são treinos que são acessórios, que são paralelos. Então, por exemplo, você quer praticar uma corrida? A corrida é o específico para apneia? Não, é um cross-training para apneia. É bom, cardio é bom. Musculação é importante. Mas se você ficar só correndo ou fazendo só musculação, você vai ser um bom apneísta? Não vai. Não. Então, uma coisa muita que gente... Você falou sobre a musculação, treinar os músculos da perna, né? Sim. Para o cara que faz mergulho e tal. Antigamente, eu não entendia direito. Eu tenho uma genética para ter uma perna mais grossa. Eu disse, rapaz, é muito músculo, vai consumir muito oxigênio esse negócio aqui. Eu não treinava, né, Inoar tá de prova. Não treinava a perna porque eu não queria engrossar a perna, porque ia me atrapalhar. Só que eu vi você dizendo que é importante ter massa muscular na perna para ter uma performance boa no mergulho. Né? Principalmente performance que você vai no máximo, né? Que você usa muito anaeróbico. Porque você também se você tendo uma perna que ela é mais resistente ali, que consegue fazer mais movimento, não estou falando uma perna super hipertrofiada, não. Sim. Mas uma perna que ela tem um músculo que é mais eficiente, que vai ter mais de mioglobina, que armazena oxigênio no músculo. Sim. Então, ela vai te ajudar. Agora, tem atletas que têm a perna fininha e vai muito bem. E tem o Alexei Molchanov, o Atora, né, de perna, que é o recordista atual de profundidade. Entendi. Sim. Mas aí os treinos, você tem que planejar. O que eu posso dizer assim, o que são os erros mais comuns? Pessoa misturar muita coisa. Então, por exemplo, eu estava conversando com um triatleta que vai participar da competição amanhã. É muito difícil para um triatleta que está treinando corrida, bike, natação, aí ele botar a apneia. Caramba. E são treinos que um concorre com o outro. Com certeza. É como o fisiculturista quer ser maratonista. Um é um treino mais anabólico, o outro é mais catabólico. Então, na apneia é muito importante você treinar e ser capaz de recuperar o seu corpo para ele supercompensar. Então, o que é supercompensação? Todo treino que a gente faz, ele tira o nosso corpo do equilíbrio, da homeostase. Uma musculação, ela está criando microlesões ali no músculo. Sim. Né? A apneia está mexendo com falta de oxigênio, com balanço químico. Isso é um estímulo. E geralmente é um estímulo que deixa a gente mais fraco. Se eu começar a fazer uma barra agora, depois de várias repetições, 10 repetições, eu vou estar mais forte ou vou estar mais fraco? Geralmente vou estar mais fraco. Vai estar cansado. Mais cansado. Trabalho, Se eu continuar fazendo, eu vou ficar fazendo cansaço em cima de cansaço. Então não vai me ajudar. O que eu tenho que fazer? Recuperar. Exato. Dar o tempo que depende totalmente do sono e da alimentação. É o calo na mão, por exemplo. Se eu quero fazer um calo na minha mão, eu pego a enxada, fico o dia inteiro capinando o quintal.
que vai acontecer? Eu vou machucar a minha mão. Vai machucar. Se eu pegar a enxada no dia seguinte, eu vou fazer machucado em cima do machucado. Agora, se eu der uns 2, 3 dias de descanso, aquelas células que foram desintegradas ali com a abrasão, elas vão se regenerar e vão criar camadas adicionais. Essas camadas adicionais que a gente chama de supercompensação. Entendi. Que é para quando você receber o mesmo estímulo, seu corpo não sair da homeostase. Ele não perdeu o equilíbrio. É assim que o seu corpo direciona onde ele vai ativar determinados genes ali do DNA conforme necessidade do ambiente. Que massa. É exatamente por isso que tem que... o que eu falo, na pesca sub, você tem que respeitar o seu limite. No treino, você tem que forçar o seu limite, né? Tipo assim, se eu vou para musculação, eu vejo uma galera que fica lá fazendo musculação e você vê que o cara não tá botando, não tá dando o melhor dele. Ele tá preocupado com o número. Não, tem que fazer 10. Tem que fazer 10. Se ele tá fazendo de boa com aquele peso, o corpo dele tá entendendo o quê? Esse cara não precisa de mais músculo não, meu irmão. É isso. Precisa não, deixa assim do jeito que tá mesmo. Mas se porque não tá saindo do equilíbrio. Não tá indo pra criando falha, microlesões suficientes, coisas para o corpo reagir para ficar mais forte. Exato, realmente. Perfeito. Mas se você vai até a falha, aí o corpo vai dizer, esse cara precisa de uma estrutura para suportar essa falta de oxigênio aqui. Isso. Né? Esse cara precisa de um melhor controle do CO2, ou distribuição de sanguíneo. Essa maneira era como as pessoas antigamente treinavam. Elas iam apneias máximas. O cara fazia só fazia a máxima, né? Uma máxima pelo menos por dia. Profundidade, ou dinâmica, ou 3, 4 vezes por semana, máxima. É uma maneira que você evolui. Só que é uma maneira que você também sobrecarrega muito facilmente o sistema nervoso e você fica muito estressado e você não consegue sustentar por muito tempo fazendo isso. É verdade. Mas funciona. Sim. Então você tem vários caminhos para melhorar. Por exemplo, não adianta eu botar um sujeito que tem uma técnica horrível para ficar fazendo o máximo. Ele vai melhorar? Vai. Só que se ele, sem fazer máximo, se ele só melhorasse a técnica, ele poderia às vezes melhorar muito mais. Perfeito. Entendeu? Então você tem que saber focar quais são os seus pontos fracos. Entendi. Para você ir trabalhando nas variáveis que você pode, não sem se desgastar tanto, melhorar. Entendi. São muitas variáveis, né? São muitas variáveis. Você falando que só entre você escolher a roupa certa para mergulhar e a nadadeira certa, dá um bocado de variável. Eu faço esse cálculo, né? Por exemplo, digamos que você tem uma roupa de apneia perfeita e uma nadadeira de apneia perfeita, mas que uma combina perfeita com a outra para te dar uma flutuabilidade perfeita para o encaixe da pernada ser perfeito. Só que você tem 10 modelos de roupa top no mercado e 10 modelos de nadadeira top no mercado. Sim. Só aí são 100 combinações possíveis. Caramba, meu. Aí você tem que testar qual combinação funciona melhor. Se você vai 3 vezes por semana para a água, você vai ficar aí 8 meses testando cada combinação. Caramba. E aí um teste só não é suficiente. Então você vai precisar fazer vários testes. Então você tem várias maneiras de evoluir, vários caminhos. Só que você quer o mais rápido. Sim. Né? E geralmente o mais rápido é aquele que a gente... Qual é a minha maior deficiência? Porque a gente está acostumado a treinar naquilo que a gente é bom. Homem gosta de treinar membros superiores. Não gosta de treinar a perna. Verdade. Mas o que a gente tem mais margem para evoluir? Exato. Né? Exato. Então justamente esse que a gente tem que atacar mais. Então, em algum momento você vai chegar num ponto que você realmente vai ter que se dedicar mais à intensidade para o seu corpo reagir. Mas tem que ter um certo cuidado, porque quando a gente está lidando com falta de oxigênio, não é saudável você ficar também forçando máxima, até o limite do samba, do apagamento. Então você tem que ir um pouco... Eu estou lendo o livro do Herbert Illich, eu achei muito interessante que ele estava falando que para profundidade, por exemplo, os atletas eles treinam, geralmente eles fazem no treino uma marca, ele vai tentar um recorde mundial, digamos. Aí ele faz no treino o recorde mundial, vamos supor, 80 metros. Sim.
Aí ele faz 82 no treino ali, 80, para chegar lá na hora e fazer. O Herbert Nietzsche já fazia diferente. Ele fazia 80% do que ele queria atingir, que era o recorde mundial. E ele treinava sempre até 80%. Então ele ia treinando, e tinha uma hora que ele já sentia que ele podia avançar, só que ele parava ali. Entendi. Porque aí ele nunca se sentia desmotivado, ele sempre ficava com a sensação que dava para ir mais, e ele deixava para ir mais realmente na hora que fosse o... Massa. Eu achei interessante essa maneira, essa abordagem. E foi assim que ele bateu todos os recordes mundiais possíveis. Então, por exemplo, eu estou fazendo o recorde que eu quero bater, o brasileiro é 154. Eu vou ficar ali fazendo 135. Mas eu vou fazer de uma maneira que fique muito fácil de fazer. Fazer várias vezes aquilo. Entendi. E com vontade de passar, mas não, vou subir antes. Entendi. Massa. Aí na hora de largar... É a zona escura, né? Os maratonistas, eles treinam assim, tem a zona escura. O maratonista, ele não treina, não vai correr 42 km todo dia. Exato. Ele corre menos e até que no dia da competição ele vai passar pela zona escura, que é uma zona onde ele não foi no treino dele. Isso, né? Interessante. Aí a zona escura e o cara treinando se o cara for fazer 42 km todo dia, sobrecarrega. Acabou, você não vai conseguir não. Na apneia tem muito isso. Então, o segredo é você dar os estímulos certos, o descanso certo, que não pode ser ignorado. Que, por exemplo, você trabalhou o dia inteiro. Se estressou, se aborreceu, tal, isso já está interferindo na sua recuperação. Verdade. Você dormiu mal, interferiu. Você comeu mal, interferiu. E aí, o que você precisa? Que o seu corpo direcione toda a energia para supercompensar aquilo que você realmente deseja. Então, quando você começa a dar estímulos muito variados, Entendi. Ele fica perdido, porque ele não sabe o que ele faz. Entendi. Peraí, eu vou produzir... Peraí, vou produzir essa proteína aqui, que essa proteína vai ajudar a lidar melhor com a hipóxia. Não, mas ele está fazendo muita musculação, não. Então, melhor direcionar essa proteína para o músculo e tal, não sei o quê. Entendeu? Para ele não ficar perdido. Entendi. Então, o cara tem que focar num esporte só e numa modalidade só para os resultados melhores são a apneia mesmo, exercício específico. 3-4 vezes por semana é o mínimo, para você ter grande ganhos. Intercalado um dia sim, um dia não, né? Um dia de repouso? Não, pode até fazer dias seguidos, mas um dia de repouso na semana é importante. Mas você pode pensar assim, um treino legal para apneia. Ter pelo menos um dia de cardio na semana, pelo menos um dia de musculação. O cardio que você fala seria aquele da zona 2, aquele cardio leve? Isso. Levezinho, né? Depende da época, do período também que você está. Porque você tem, por exemplo, a competição alvo é no final do ano. No início do ano, você pode dedicar mais à parte física, pode botar mais cardio, mais musculação, pode trabalhar VO2 máximo, pode trabalhar exercício de intervalares, pode fazer muitas coisas que não vai atrapalhar tanto. Você está focando na construção da estrutura física para depois começar a focar mais na apneia. Específico, né? A pesca sub é um excelente treinamento para apneia. Sim. Você vê que todos os grandes apneístas recordistas, pelo menos 70% faz pesca sub. Alguns vivem da pesca sub. Aí quando está chegando próximo da competição, eles param 2 meses e ficam só dedicados ao treino. Porque a pesca sub ela tem uma limitação que é a questão da intensidade. Ela trabalha muito volume, mas em baixa intensidade. Porque o cara não pode ficar forçando direto, ele não pode forçar, porque ele é muito arriscado. Exato. E aí você só consegue forçar no ambiente controlado. Isso. E aí, mas se o cara já trabalha muito volume, ele já tem toda uma estrutura que é muito favorável para quando ele começar a botar um pouco de intensidade, o corpo dele responder rápido. Ele já treinou todo o reflexo de imersão, já treinou. Então, essas pessoas ganham muita vantagem. Pessoa que já faz muita pesca sub. Quando eu falo muita pesca sub, é 3 vezes por semana no mínimo. Inclusive, senão não conta. Teve uma performance que você fez depois de ter praticado bastante a pescaria. Eu bati o meu recorde pessoal de apneia estática, sem oxigênio puro, que foi 8 minutos e 9. 8 minutos e 9?
Caramba, meu irmão. E aí foi justamente uma pescaria de polvo na semana anterior. O que aconteceu? Foi curioso isso. Eu estava treinando, foi antes da pandemia, eu estava treinando apneia estática, caça submarina, futevôlei, musculação, corrida, fazia tudo ao mesmo tempo. Sempre gostei muito de esporte, fazia tudo. Aí eu estava evoluindo, mas muito pouco. Quando chegou a pandemia, tudo fechou. Aí eu consegui dar umas escapadinhas para mergulhar e acabou, não tinha muita coisa para fazer. Era lockdown. Sim. Aí consegui dar umas escapadinhas para ir pescar polvo. Pescaria de polvo, você desce, fica ali 50 segundos, 1 minuto, sobe. Fica 50 segundos na superfície, 40 segundos, desce. Rasinho 1 minuto, rasinho, desce, sobe, desce, sobe. Só que você fica fazendo isso várias horas. Então existe uma coisa que no treino de apneia também é muito importante. Você já ouviu falar na musculação o TUC, que é o Time Under Contraction, que é o tempo que você leva de contração muscular? Sim, sim. Na apneia a gente tem o tempo total de apneia durante o treino. Por exemplo, se eu faço 3 séries de 5 minutos de apneia estática, qual foi o tempo total que eu fiz? 15 minutos. Isso. Agora, se eu faço 10 séries de 2 minutos... Aí já foi maior, já 20 foi minutos. 20 minutos. Faz sentido, cara. Então, fantástico. Essa coisa me permite, por exemplo, fazer 100 mergulhos e ter acumulado ali vários minutos de apneia, de treino, ou esse mergulho de polvo, desce, sobe, em poucas horas. Entendi. Então, é um grande estímulo. Você pode trabalhar mais intensidade, que é bom. Quanto mais intensidade, menos volume você tem que dar. Então, por exemplo, eu não vou fazer 10 séries, 20 séries de 5 minutos, uma intensidade muito grande, que vai ser demais para o meu corpo. Eu trabalho menos. Agora, se eu for trabalhar em baixa intensidade, aí o ideal é fazer mais volume. Entendi. Então, eu tinha feito bastante volume em baixa intensidade, fiz umas 3 vezes na semana. A gente sabe que de um dia para o outro você vai vendo o ganho. Aí eu parei uns 3, 4 dias, sem treinar, só em casa mesmo, lockdown. Aí o corpo super compensou. Fui para a água na semana seguinte. E, cara, aí minha apneia, logo de cara, eu fui fazer um treino na piscina da minha namorada, foi logo 7,5. Logo no primeiro dia, assim. Eu falei, caramba, pega a câmera aí, que eu tenho filmado. Pô, pega a câmera aí, amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã eu vou fazer de novo. Aí foi no dia seguinte 7,40, outro dia 7,50. Aí eu fiz 3 dias seguidos, também aumentei minha marca. Então, é muito poderoso essa ferramenta de pesca sub, muito volume, e de repente tu para e começa a dar um pouco mais de intensidade. Sim. Acredito que até o fato de você estar pescando, aquele instinto da caça, quando eu estou pescando eu não sinto fome, aquele cansaço não vem rápido, porque você está focado naquela atividade ali e, tipo, se você fosse fazer todos esses mergulhos na piscina, seria muito mais penoso. Não tem como. Seria muito mais penoso. O cara não ia ter aquele estímulo para fazer, mas olhando os povos ali, querendo os povos ali, você vai. Você vai. Né? É igual... Isso vale para qualquer atividade lúdica, né? Por exemplo, eu gosto de jogar futevôlei. Sim. Se você mandar eu reproduzir os mesmos movimentos que eu faço durante uma partida de futevôlei, só que sem a bola, corre para lá, vai, pula, corre, volta. Cara, em 1 minuto eu falo, chega, eu tô cansado, não dá. Assim. Verdade. Agora o futebol, você fica várias horas fazendo aquilo. Verdade. Sem perceber e estimulado. Então, essa coisa de você também usar estratégicas de trabalhar o lúdico no seu treinamento, incluir atividades prazerosas, é muito importante para você se manter motivado ao longo prazo. Sim. Que é o que eu vejo, por exemplo, o sucesso enorme que é o CrossFit. Né? É óbvio que você tem várias maneiras de se preparar fisicamente. Mas eu vejo a galera do CrossFit, eu nunca fiz, mas eu vejo a galera muito empolgada por toda É porque é um jogo, ali é um jogo. Jogo, a parte de lúdica, a parte de competição. Eu já treinei CrossFit e você vê que as pessoas ficam viciadas naquilo, porque é um jogo. E tem os sistemas no CrossFit, tipo, o cara vai revezando o treino, e o treino é os dois juntos.
Se eu não fizer, vai sobrar pro outro vai se lascar. Aí o cara se esforça, dá o máximo para não deixar o coitado do parceiro na mão, né? Entendi. E até essa questão do futebol e tal, muito interessante, uma questão do treino em equipe, né? Quando você faz em equipe, tem um efeito chamado efeito Crawler, que o cara viu, os caras estudaram e viu que quando o cara ia correr e tinha um parceiro de corrida com ele, o desempenho dele, rendia muito mais. Eu sinto isso muito na natação. Na natação, né? Natação em águas abertas, assim, quando você nada no cardume, sem você perceber, você nadou vários quilômetros, porque você estava seguindo o cardume das pessoas nadando. E já não se cansa tanto porque tem aquele jogo, aquela disputa, aquela competição saudável ali. É interessante aí para aumentar o desempenho, né? Quando você vai nadar sozinho, então, aí é entediante. Você fica ali, pô... Não rende. É impressionante isso. É o efeito, como se fosse um efeito meio manada mesmo, né? Você não quer ficar para trás ali na manada para não ser a presa, né? Exato. Pode ser uma coisa ancestral, alguma coisa assim. Exato, interessante isso. E Noah, tem umas perguntinhas aí do pessoal. Nossa diretora aqui, Noah Ili, vai trazer as perguntas aí do Instagram. Pergunta para o mestre Ricardo Bahia. Boa noite, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação. Isso ajuda bastante para que esse conteúdo alcance mais pessoas. E a gente recebeu muitas perguntas pela caixinha do Instagram, mas a gente selecionou alguns bem interessantes. Vamos lá. Tem aqui a pergunta do Diego Ricarte. Ele pergunta: Ricardo, o que te motiva a se manter treinando todo esse tempo? Legal. O que me motiva a treinar todo esse tempo, né? E a apneia é um dos esportes que você mais experimenta a superação. Sim. Eu vejo assim, quão é difícil você se superar, às vezes na corrida, em outros esportes, na musculação, no, sei lá, levantamento de peso até você consegue. Mas você está constantemente superando seus recordes, suas marcas. E como a apneia, você estagnou numa modalidade, você vai para outra. Você tem sempre como se superar. Então, essa superação, né, que te dá uma autoconfiança muito grande, muito... Sem falar de toda a parte, né, maravilhosa, que é o mergulho, né, que eu acho que o mais legal da apneia é o processo. Eu me mantenho competindo pelo processo de me manter disciplinado, treinando, me alimentando bem, e eu posso desfrutar disso na minha vida. Qualquer outra atividade que eu vou fazer, eu sinto que eu estou performando melhor. Eu vou fazer uma pesca sub, eu sinto que está fluindo muito bem. Desfrutar de um mergulho recreativo, poder ficar ali embaixo naquele mundo maravilhoso que é o fundo do mar, na vida marinha, observando aquilo sem ter necessidade de subir rápido. Isso daí, para mim, eu acho que não tem preço. Não tem preço, eu acho que é assim, se eu fosse escolher um superpoder, tá aqui. Qual superpoder você quer? Você quer voar? Você quer... Para mim, era super... Sempre foi super capacidade de ficar sem respirar ali mergulhando. Mas então, na verdade, o mergulhador ele voa. Voa, exatamente. O mergulhador, a gente não é no mar, na água, a gente não é mais escravo do solo. A gente vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, vai para o outro, vai para todo canto, né? Tridimensional, E nenhuma outra experiência é tão satisfatória como essa para mim. Acho que também para essa sensação de voar. É muito massa, cara. Exatamente. Massa. E, inclusive, um dos melhores mergulhos assim, da minha memória, assim, dos melhores mergulhos da minha vida, foi em Cozumel. Massa. E aí eu tava no mergulho que a gente vai na correnteza. O barco te solta aqui e você vai na correnteza. Sim. E aí eu fazia uma apneia estática, né? Porque eu não precisava me mexer. Ia voando. Vendo o fundo, que massa, viu? Vendo o fundo passando aqui embaixo de mim. Massa. Em apneia tranquilo ali, vendo o fundo, um monte de vida marinha, um monte de tubarão, um monte de coisa ali, eu só, sem fazer força, só voando. Massa demais, viu? É o Superman de Cozumel, rapaz. Ali é bonito demais, né, cara? Já fui lá. Agora, eu fui num lugar onde tinha um coral, o coral vinha assim por baixo, tinha umas barracudas, e de repente, água muito limpa, mas eu não vi o fundo. Muito fundo, cara. É que ali é a plataforma insular, né,
E já vai ali para a zona abissal, ali já é o talude, né? Já vai fundo pra caramba, né? mais de Ali. 1.000 metros de profundidade. Ali é a cratera onde o meteoro atingiu a Terra há 65 milhões de anos. Na Península do Yucatán. O meteoro atingiu lá, acabou com os dinossauros e ficou aquele negócio bonito lá, os cenotes e tal. Muito massa lá. Massa. Próxima pergunta aí, Noah. Galera aí. Galera, papoca o like aí. Compartilha aí nos grupos. Vamos ver aqui a pergunta do Cláudio Bentivilla. Ricardo, em que você pensa quando iniciar a apneia? Onde sua mente foca? Última pergunta também. Então, existem diferentes tipos de apneia. Apneia estática, eu tento não pensar em nada. Só que se eu ficar nessa neurose de não ter que pensar em nada, eu já estou pensando que eu não tenho que pensar em nada. Então, já me desgasta. Então, eu tento deixar pensamentos aleatórios virem à cabeça, não tem problema. Desde que não sejam pensamentos negativos. Sim. Eu luto contra os pensamentos negativos. Então, por exemplo, já dei esse exemplo até outra vez. Entrou um pouco de água no meu óculos. Massa, eu acho massa. Um pensamento negativo seria: ai meu Deus, agora minha vista está embaçada. Ai, agora eu não vou conseguir fazer minha performance. Não, então o que eu penso? Não, entrou um pouco de água no óculos, agora está estimulando mais o reflexo de imersão, vai conservar mais oxigênio e eu vou ter mais performance. Massa. Então eu tento converter situações que poderiam ser negativas para algo positivo. Por exemplo, alguém está nadando ali perto, está fazendo um monte de ondulação, está me desequilibrando todo. E uma situação, às vezes um iniciante, ele, nossa, não, a água está balançando muito, não dá para fazer a apneia assim. Não, mas por quê? A água mexer vai roubar o teu oxigênio? Não. Às vezes eu curto. Sinto aquela água refrescando o rosto, sinto aquele balancinho. Então, sempre uma perspectiva mais positiva. Nem sempre eu consigo, tenho que confessar. Principalmente em competição, às vezes eu me cobro muito. Eu já tive mergulhos e que eu fiz uma performance ruim, agora recentemente na Colômbia, por exemplo. Sim. Eu fiz 200 metros com nadadeiras. O mergulho em si foi lindo, foi ótimo. Eu me senti bem, consegui controlar a minha ansiedade. Fiz os 200 metros. Na saída, era uma saída difícil, né, de segurar e tal. Eu tive um samba seguido de um microapagamento muito rápido. Sim. E no dia seguinte, eu consegui fazer 193 metros sem apagar e que me deu o 3º lugar na prova. Só que esse dia seguinte eu estava muito pior mentalmente. Então não fiquei satisfeito com o meu mergulho. Assim. Foi um mergulho que eu estava ansioso desde o início. Os primeiros 50 metros eu já estava pensando nos 200 metros, porque o cara que estava ganhando fez 200, eu queria passar ele para pegar o 1º lugar. Então quando você entra nessa neurose de querer antecipar muito o futuro, sim, é horrível, não vale a pena. Então você tem que deixar as coisas fluírem. Eu penso às vezes em fragmentar a performance, né? Como eu falei, vou fazer os melhores 50 metros. Às vezes eu conto as contrações, quando eu estou fazendo a apneia estática, principalmente. Vou segurar 15 contrações, que eu já estou acostumado a fazer isso no treino muito relaxado, 15, 20 contrações. Aí quando chega 20, agora eu segurar mais 10. Igual corrida, quando você vai correr, você fala, vou até aquele poste. Chega lá naquele poste, agora eu vou até aquele... Mais ou menos sempre assim. Dá uma enganadinha. Eu falo para Inoá, às vezes estou com preguiça de ir para academia. Não, Inoá, vamos só lá. Vamos só ver. Se chega lá, a gente desiste. Você deixa para desistir lá. É isso. Mas vamos fazer primeira esteira, né? Primeira esteira. Mas assim, essa parte do seu sucesso na apneia, eu vejo que você é um cara também muito tranquilo, né? Muito zen e tal. Eu acho assim, todo atleta de alto rendimento, ele chega a ser inconveniente. Sim. Socialmente falando, porque eu vi aquele corredor, acho que era o Eliud, não lembro quem foi que falou, ou o Haile Gebrselassie, não lembro, que ele falou assim, você tem que ter vitamina N.
qual é o seu segredo? Vitamina N. Aí todo mundo ficou olhando para ele, pô, vitamina N? Nunca ouvi falar vitamina N. Ele, vitamina N é no, say no. Ele tem que saber dizer não. Massa, viu? Então, Verdade. cara, você tem que ser inconveniente. Então, você vai direcionando a sua vida pro cara te chamar para uma festa de fulano, de Beltrano, Não. que vai ter bebida, que não sei o que. Você fala, não. Disciplina, né, cara? Vai ter que dizer não. Então, não que eu seja essa pessoa mais disciplinada. Eu acho que na apneia você é capaz, inclusive, de ter ótimos resultados sendo uma pessoa mais normal do que qualquer outro esporte. A maioria dos outros esportes é muito mais disciplina do que a apneia. E é impressionante, o cara que nunca treinou, o cara sempre mergulhou, mas nunca teve um treino específico e teve uma respiração, um protocolo certo e tal. O cara faz, no primeiro dia, o resultado dele é... Talvez seja o único esporte assim que você salta um salto gigantesco logo de início. Você salta, às vezes, você melhora 100, 200, 300% no primeiro dia. No primeiro dia. Você pegar o melhor instrutor de levantamento de peso, hoje ele levanta 50 quilos, ele não vai fazer você levantar 150 no mesmo dia. Vai não. Aí vai demorar, velho. Isso. Na apneia o cara chega com 1 minuto, aprende uma técnica e sai com 3, 4 minutos. Exato. 5. É incrível como evolui rápido, né, no início. Não, outra perguntinha aí. Tem a pergunta do Domingos Costa. O mestre Domingos, um abraço aí pro Domingos. Super abraço, grande aluno do Ricardo Bahia, meu parceiro de treino também. Meu aluno e ele é o meu mestre em outras áreas da vida também. Ele pergunta, qual o tempo máximo de ventilação para que não caia muito CO2? Então, isso depende muito do perfil do mergulho, né? Porque, por exemplo, você está mergulhando na correnteza. E aí você está batendo perna o tempo todo. Seu corpo vai pedir para você respirar mais vigorosamente. Não necessariamente você vai estar baixando o CO2 demais nessa situação. Então, assim, o que eu percebi para a apneia máxima, o intervalo de 5 minutos é um tempo ideal para você fazer uma apneia máxima, assim, de tempo, né? De você recuperar, eliminar o excesso de CO2, reoxigenar todos os tecidos. 5 minutos de superfície, né? 5 minutos. Só que 5 minutos de superfície para pesca sub é inviável, porque é muito tempo. No final do dia você vai ter ficado pouco tempo total submerso. Né? É muito tempo. Vai te dar uma apneia melhor? Vai. Só que ninguém vai querer recuperar 5 minutos. Então, eu diria que uma margem razoável para pesca sub vai depender do seu preparo físico. E da profundidade também, Da profundidade, óbvio. Quanto mais fundo, mais você tem que recuperar, até por questão de doenças compressivas. Mas uma faixa aí de 2, 3 minutos de superfície é uma faixa que vai te reoxigenar, vai ser uma faixa segura, que se o sujeito for atleta, ele consegue baixar isso, né? Se estiver competindo, ele vai ter que diminuir um pouco isso. Sim. 1 minuto e meio. Aí. Mas, em geral, 2, 3 minutos é uma faixa razoável e que, dependendo da sua ventilação, se você fizer uma ventilação ampla, profunda, soltar o ar bem devagar, você não vai chegar a ficar hiperventilado. Entendi. Então, você pode fazer ventilações amplas, profundas, solta o ar devagar, repetir isso, você vai conseguir reoxigenar, eliminar o excesso de gás carbônico. Em 2, 3 minutos você não fica hiperventilado. Não. Pro cabo que tá treinando, tá mergulhando assim naqueles 50%, né? Do total dele, né? Isso. Porque se o cabo fez um mergulho mais forçado, ele vai precisar recuperar mais. O peixe e tal, alguma coisa, aí o tempo vai ser mais prolongado, né? Dar tempo e aí de é bom você ter melhor. o relógio, o computador de mergulho para medir isso. Porque muitas vezes quando você está desentocando peixe, te dá uma ansiedade de descer logo. Você chega na superfície e fica naquela ânsia, o peixe está lá, ele vai, tem que ir lá. Aí é onde mora o perigo. Começa a ficar muito perigoso. Mora o perigo. Sempre tem que estar acompanhando. Na hora de desentocar o peixe, sempre tem que ter alguém olhando. Ou então, reveza com o parceiro, né? O parceiro desce, né? Você descansa mais. Outra coisa, as decisões na hora de desentocar um peixe, elas têm que acontecer na superfície, enquanto você está com o cérebro bem oxigenado. Sim. E você tem que estabelecer o plano de comandos simples e básicos que você vai fazer lá embaixo. Massa. Então, por exemplo, vou descer
vou tentar puxar ele por esse lado da toca. Você vai descer e vai tentar puxar ele pelo lado da toca. Você não vai improvisar. Ah, não, agora eu vou tirar o cabo, vou fazer isso, vou atirar lá. Não. Você tomou a decisão lá na superfície, com o mapa mental que você fez de como está a situação, e você vai fazer essa tentativa só. Não vai ficar improvisando. Massa. Quanto mais fundo isso for, mais você tem que agir dessa forma. Porque lá em cima você está racional, você está com o cérebro oxigenado, você tomou a decisão racional. Quando você chega lá embaixo, já está meio faltando oxigênio, você ficar improvisando, fazendo força. Outra coisa que você não deve fazer nunca é ficar fazendo força no fundo. Muito perigoso, né? Porque o nosso cérebro, ele dimensiona o quanto a gente precisa para descer e para subir. Ele sabe o que ele gasta mais ou menos de oxigênio para descer a 15 metros, 20 metros, subir. Agora, uma vez que eu estou fazendo força lá no fundo, vai todo embora o oxigênio. O oxigênio vai embora de uma maneira que você não consegue calcular muito bem. Exato. Então, fazer força no fundo tá errado. Rolar pedra, tem gente que rola pedra no fundo, tá errado. Então tem que estar acompanhado. Se não tiver garopa lá no Rio, no sul, sudeste tem muito, né? E a galera é um peixe que mata muito. Um dos motivos é esse. A pessoa insiste, faz muita força. Então, você tem várias maneiras de tirar. Se o peixe não está saindo, às vezes é porque o peixe ainda está vivo, ainda está agarrado lá com a guerra, você tem que apagar ele, usa um arpão sem barbela, até ele apagar, ficar mole. Às vezes ele não está saindo porque a barbela do arpão está travada em algum lugar. Você tem que usar. Então tem muita coisa ali que pode acontecer, não é força, é jeito. Sim, perfeito. Mais outro aí, não? O Maicon de Jesus Santos está perguntando qual é o jeito correto para fazer a descompressão na descida. Ele fala que o ouvido dele sempre dói. Então, a posição da cabeça ela influencia muito na equalização. Então, sim, a maioria dos pescadores eles descem olhando para o fundo com o pescoço estendido. Essa é a pior posição para equalizar. Então, para ele, o que ele pode tentar é, antes de descer, já dar uma bombada para o tímpano dele focar para fora. Aí, à medida que ele vai descendo, o tímpano vai começar a ser empurrado para dentro com a pressão. Aí ele vai equalizando ao menor sinal de variação de pressão. Não pode esperar sentir dor. E, de preferência, com o queixo mais encostado aqui no peito, que aí facilita. Claro que uma hora você vai ter que olhar para onde você está indo, né? Bota uma mão aqui para... Mas teria que ver o caso dele específico, né? Porque tem questões aí que pode estar relacionada pode estar inflamado também, né? Tá com muito muco, congestionado, isso, rinite, sinusite, enfim, teria que ver qual a dificuldade dele específica. E tem algumas técnicas que a gente usa também mais para profundidade. Também. Às vezes, às vezes, muitos colegas relatam dificuldade num ouvido específico, né? Às vezes é um canal que é mais estreito e tal. Isso. Uma coisa que eu percebo é quando eu vou descendo, tipo, vou equalizei, fiz a vassalva, equalizei, um saiu e o outro não. Aí mexe um pouquinho. Você vira aqui, ó, para cima, aí dá certo. Né? É legal que assim, a melhor posição para equalizar é de cabeça para cima. Sim. Ninguém desce de cabeça para cima, senão no limite. No limite só. Às vezes na imersão livre. Mas o ar, ele tende a subir, porque ele é menos denso que a água. Então ele está sempre tendendo a subir. Então é isso que você falou. Se você souber a posição da cabeça, né? Como você virou bota aqui, pra cima, o ar tende... o ar que tá aqui, ele vai se posicionar aqui, aí você dá aquela forcinha e ele vai, né? Interessante. Próxima pergunta, Inoaíli. Tem a pergunta do Ander Félix. Ele pergunta, a apneia estática 5 minutos, quando passa para dinâmica, reduz para quanto tempo? Então, essa regra, ela não é bem... matemática, né? Bem estabelecida. Você pode fazer um cálculo grosseiro, que cai mais ou menos pela metade. Pela metade, exato.
Mas isso, assim, claro que depende de como você está fazendo a dinâmica. Se você fizer a dinâmica dando um tiro, por exemplo, vai cair mais do que a metade. Exato. Ou então, se você fizer a dinâmica muito lento, você pode ainda conseguir um pouco mais de tempo. Mas, a grosso modo, mais ou menos metade. Uma margem de segurança boa, né? Mas, assim, tem que levar em conta, assim, que eu já vi pessoas muito boas na estática que não eram tão boas na dinâmica. Também já vi. Porque, às vezes, o cara também, às vezes, uma pessoa muito franzina, né, magra, não tem quase músculo nenhum, e tem uma estática boa, às vezes ela, na dinâmica, ela sofre também, porque ela não tem nada de músculo ali para fazer o movimento. Para armazenar oxigênio, para fazer o movimento. É igual, imagina um cara muito franzino ter que fazer várias barras. Ele vai ser mais leve, mas não vai ter o músculo necessário. Vai ter músculo. Então, cada barra que ele for fazer, ele vai fazer muita força. É, sofrido. Exato. Então, essa musculatura, essa razão, né? Músculo, volume, massa corporal, ela também ela é importante, principalmente para os ginastas, né? Você vê os ginastas, não adianta ele ser muito pesado, ter muito volume, não vai ter força para sustentar. Para a apneia é mais ou menos essa relação também. Você precisa ter um músculo, mas que seja eficiente na propulsão. Exato. E não só grande. É um equilíbrio, né? Equilíbrio. Tem um equilíbrio. Show de bola. Papo aqui, a gente vai ter que encerrar, porque o homem vai competir. Amanhã aqui no Ceará vai ter a transmissão aí, né? Transmissão ao vivo no canal Vida no Mar. E vai ficar gravado aí no canal, galera. Vamos ver a performance aí. Quem não viu, vai ver lá. O mestre Ricardo Bahia e vários outros atletas do Brasil inteiro, né? O Campeonato Brasileiro, né? Open AIDA de apneia indoor, organização do nosso amigo Vandeco. Mestre Vandeco. E vai ter vários atletas aí, vai ser legal. Show de bola. Agradeço demais, Ricardo. Cara, eu não sou só um cara que está me entrevistando. Sou fã. Sou seu fã e também sou um admirador pela a maneira que você encara o esporte, encara as dificuldades e tudo mais. E, assim, para mim foi uma honra esse podcast. Galera, papoca o like aí, vai lá no canal do Ricardo e se inscreve também, valoriza e tem conteúdo espetacular no canal do Ricardo no YouTube e no Instagram também, né? Tem um conteúdo excelente lá, tem treino de apneia. Vocês vão estar aprendendo lá de graça com o melhor, beleza? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. É um prazer falar com você que é uma pessoa que também é muito culta, né? Que conhece muito de vários assuntos, né? Diferentes. Eu aprendi bastante também no pouco que a gente já conviveu. Sou um nerd que gosta de estudar também, igual você. Muito bom, muito bom. Show de bola. Legal. Valeu, galera. E aí, vamos botar o trailerzinho? Show de bola, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera. Recuperei a bichinha, graças a Deus. Uhul!